Esse é o Mente Aberta e eu sou Rafaela Castilho. E eu sou Fabiane Negrini Luz, psicanalista. E no podcast de hoje falaremos sobre transtornos de personalidade borderline. Há mais de 2 milhões de casos de transtorno de personalidade borderline são registrados por ano só no Brasil. A doença atinge homens e mulheres, embora as mulheres busquem mais o tratamento, representando cerca de 75% dos casos nos consultórios. O TPB é uma doença caracterizada por instabilidade emocional intensa e pode causar problemas de relacionamento ou de autoimagem. Boa tarde, Fabiane, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Me fala um pouquinho de como a psicanálise vê o transtorno de personalidade borderline. Então vamos lá, né? Lembrando que a psicanálise, ela quer tirar rótulos, né? Então, para tudo a gente tenta trabalhar sem esses rótulos, porque senão a pessoa fica muito estigmatizada, ela fica muito rotulada, né? Sim. Eu tenho isso, né? E na verdade, eu estou passando por uma fase onde eu posso estar com um transtorno de borderline, né? Então, quem criou, na verdade, esses termos foi a psiquiatria, como uma forma de encontrar esses distúrbios, né? E rotular. E muitas vezes é tratado como doença, né? Diferente da linha, tanto da psicanálise quanto das terapias, aqui nós nem olhamos para esse desafio, né? Nós olhamos mais o que leva a pessoa a sofrer com isso. Então, para a psicanálise, é uma relação emocional entre a neurose e a psicose. Então, ela ficaria ali neste meio. Sim. Né? Para a gente entender um pouquinho, né? O que é a neurose, né? A neurose é quando eu não consigo lidar com uma realidade. Né? Eu não sei lidar com uma realidade. Então, meus pais se divorciaram. Eu não sei lidar com essa realidade, então eu omito essa versão. Eu conto uma história diferente, né? Eu digo que meu pai viaja bastante. Então, é não saber lidar com esta realidade, eu crio uma neurose, né? Já a psicose é quando eu crio uma história totalmente diferente na minha cabeça e acredito naquela história. Sim. Então, meus pais se divorciaram. Porém, eu tenho a psicose. Então, o que eu acredito? Que meu pai é mau. Meu pai, ele batia na minha mãe, ele maltratava minha mãe. Quer dizer, eu crio uma história fictícia para eu lidar com aquela realidade dolorosa. Né? Então, eu entro nessa psicose. Eu vou ser assim para sempre? Não. Mas, numa determinada fase, vai ser como eu vou lidar. Então, nós temos o borderline nesse meio. Né? Então, eu vou ter ali entre uma realidade que eu não sei lidar, mas eu também ainda não fantasio. Sim. Então, eu vou estar bem neste meio termo ali. E Fábio, por que o transtorno de personalidade borderline ela tem essa instabilidade, né, na emoção? Porque aquilo que a gente falou agora anteriormente, né? Ela tem a dificuldade entre o ideal e o real. Então, aquilo que ela idealiza e aquilo que é real. Por isso, essa instabilidade. Então, ela imagina que é uma coisa. Sim. Né? Então, vamos lá. Ela imagina que está sendo traída. E a realidade é só porque a pessoa atrasou antes de chegar. Sim. Entende? Então, mas ela tem essa dificuldade de entender. Ela não consegue chegar neste real. Por isso que a gente fica entre este meio da neurose e a psicose. E a psicose. Perfeito. E por que esse medo extremo do abandono, né?
porque ela foi abandonada lá na infância. Ah. Então, em algum momento da vida dela, e isso a gente fala lá atrás, na tenra infância, quando ela tinha do seu 0 até os 6 anos, ela foi abandonada por pai ou por mãe. Sim. Um abandono extremamente doloroso. É algo que ela não soube lidar com aquele abandono. Então, dentro dela, qualquer pessoa vai abandoná-la. Vamos assim, para um homem, quem abandonou foi a mãe, e para uma mulher, quem abandonou foi o pai, né? Então, eles vão ter problemas com as relações amorosas, porque eles sempre vão pensar que toda mulher da minha vida me abandona, porque minha mãe me abandonou. Sim. Então, eles não sabem lidar com esse abandono. Então, se na psicose, né, na neurose dele, ele pensa que em algum momento você possa abandoná-lo, aí vem essa instabilidade. Entendi. E por que apresenta também um comportamento impulsivo? É uma reação rápida de autodefesa. Né? Então, em algum momento ali, dentro dessa paranoia, ele se sente a necessidade de se defender. E é como um instinto animal mesmo, né? Ele ataca para se defender. Então, naquele ataque dele, nessa impulsividade dele, é defendendo aquilo que já está extremamente machucado. E a dificuldade de controlar a raiva, por quê? Provavelmente são pessoas que vão ter traços coléricos, naquele que a gente falou no vídeo anterior. Sim. Sobre os temperamentos, né? E provavelmente também volta naquela infância de como essa criança lidou com toda essa dor, né? Com toda essa perda. E foi a forma com que ela encontrou de solucionar seus problemas. Então, ali, nessa forma colérica, ela traz muito da criança interior dela. E os sentimentos crônicos de vazio? É da perda. É da perda. É da perda, né? Então, lá atrás, onde ela registrou esse abandono, eu digo assim, eu sempre digo que existem 2 pontos muito difíceis da gente lidar dentro da gente, né? Que é o abandono, né? Um deles, e a rejeição, né? Eu não sei te dizer qual os 2 são mais difíceis, né? Mas eu penso que o abandono acaba se tornando um dos mais desafiadores para trabalho, porque você já sentiu a pessoa por perto, né? Então você teve ela por um tempo e aí você não tem mais. Sim. Então o abandono dói muito, né? E assim, né? Lembrando que a gente está falando entre essa neurose e essa psicose, então talvez esse abandono não precisa necessariamente ter sido proposital. Pode ter sido um falecimento, né? De um ente querido. Então, a mamãe morreu. E a culpa foi minha. O pai morreu. Ele me abandonou. Sim. E eu não sei lidar com isso. Então, entra nessa questão muito grande e ele pode, sim, desenvolver todo esse aspecto de sofrimento que ele trouxe. É tudo uma defesa. Deve ser bem difícil, né? Passar por processo. Sim, sim. Por isso que a gente percebe muito o transtorno borderline em pessoas narcísicas. Porque são pessoas sofridas. Sim. Entende? Trazem aqueles traços de extremo sofrimento por conta dessa infância onde ela sofreu demais. Que no narcisismo a gente volta para a questão da realidade, o que é real e o que não é real, né? Isso. Então ela acaba criando essa neurose. Isso, então daí por isso que entre a neurose e a psicose, entre o narcisista e o esquizofrênico. Então ele não vai ser nem lá, nem cá, ele vai estar nessa linha do meio, né? Então, o que é o narcisista? O narcisista é uma pessoa extremamente sofrida na infância
e onde, para se proteger, ela se torna egóica. Ninguém mais importa a não ser eu. Sim. Né? E eu tenho uma tendência a fazer os outros sofrer, para diminuir os outros, para que eu me valorize, para que eu cresça. E aí nós temos o esquizofrênico, aonde ele mistura essa imaginação fértil que ele tem com a pseudo-realidade. Então ele cria histórias fictícias a respeito de situações que não são verdadeiras, mas ele acredita tanto naquilo que aí vira esse processo. Então a gente está no meio, então o borderline vai ficar nesse meio. Então ele nem é lá nem cá, mas ele fica bem na linha do meio. E Fábio, seria hereditário o transtorno de personalidade borderline? Não. Ela pode adquirir desde a barriga da mamãe, né? Então, às vezes, essa mamãe estava grávida e por algum momento este possível pai dessa criança a abandona e ela ainda está grávida. Sim. Ali já existe o traço do abandono. Então, a criança sente o que a mamãe sente. Sim. Então, não é hereditário, mas eu posso sentir a partir das sensações da minha mamãe. Entende? Então, eu posso começar desde muito cedo, mas é desde o ventre materno. Fábio, você consegue me falar mais um pouco sobre o narcisista? Sim. Então, vamos falar um pouquinho de história, né? O nome narcisista, claro, que vem de Freud, né? E vem da história de Narciso, né? Um bebê que nasceu muito lindo e ele era totalmente protegido e amparado pelos seus pais, e vinham pessoas de todos os lugares admirar tanta beleza, porque realmente nunca havia nascido uma criança tão linda, né? E no decorrer do seu crescimento, ele, no alto do seu poder, da sua exuberância, porque ele acaba sendo uma pessoa extremamente abusadora das outras pessoas, porque ele foi criado dessa maneira para ser isso, né? Por causa dessa extrema beleza dele. E um dia, caminhando à beira de um lago, onde refletia o sol, ele conseguiu se ver naquele lago e ver realmente aquela beleza, porque até então ele não tinha se visto. Sim. Né? E ele se viu tão majestoso e tão lindo que ele foi para dentro do lago e morreu. Né? Então, a própria natureza egóica o consome. Né? Então, olhando para isso, por isso o nome narcisista, né? Então a gente volta dentro do mesmo princípio. Né? Então, de alguma maneira, esta criança ela foi vítima de dor. E a forma de cuidar dessa dor foi dando mais. Então, assim, eu estou abandonando meu filho porque eu estou indo trabalhar 12 horas por dia. Por conta disso, então eu quero dar para ele tudo que ele quer para não faltar nada. Sim. E aí ele vai sendo abusivo, né? Ele vai sendo uma criança dominadora, ele domina os pais, Sim. ele domina todo mundo ao seu redor, porque ele percebe que dentro daquilo ele ganha o que ele quiser. Nunca é imposto limites nele. Então, é a forma com que ele está lidando com aquela dor dele, né? Então, e claro, sem pensar, a gente pode pensar também numa segunda linha, que é onde a criança ela foi abusada de verdade, né? Ela pode passar por conflitos de abuso, não só físico, mas também moral, dos próprios pais, dos cuidadores, de pessoas muito próximas. Sim. Tudo isso na fase de 1 a 6, que vai ser marcante, né? Sempre até 6 anos. Essa idade registra tudo. Então, tudo que a criança passou até ali, ela vai ser o adulto hoje. Então, Fábio, o borderline ele vai pegar muito os traços de uma pessoa que é narcisista, né? Sim, vai prevalecer bastante.
gente vai, quando a gente, tanto que a gente primeiro identifica a personalidade narcisista, para depois observar que ela tem traços de borderline, né? Então, tanto que hoje está falando bastante, né? Em qualquer lugar, hoje fala-se muito do narcisista, né? Então é muito fácil de identificar, mas talvez é isso que a gente tem que olhar, né? Talvez é isso que a pessoa está passando, né? Mas assim, sem críticas, né? Quando você tem uma pessoa narcisista perto de você, quando você tem uma pessoa com traços como esse de borderline, ela está sofrendo muito. É uma pessoa que precisa demais de ajuda. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar que é algo ruim, Sim. mas em nenhum momento eu estou falando o quão essa pessoa está sofrendo. A ideia da psicanálise é exatamente identificar e ter empatia com o outro, né? Então, uma vez que eu identifico que ele tem a possibilidade de ter um transtorno de borderline, eu me coloco no lugar dele e eu já imagino a quantidade de sofrimentos que essa pessoa teve. Sim. Então, por isso é importante a identificação, mas não para julgar, Sim. não para condenar. Você tem borderline. Não. Eu entendo o que você está sentindo e vamos buscar ajuda. E você pode falar um pouco mais sobre a esquizofrenia? Sim. A esquizofrenia foi um trauma, tá? Existem linhas que pesquisam, linhas de pesquisa, que dizem que pode ser hereditário, né? Então a gente não descarta nenhum estudo, nenhum processo, mas a gente também consegue entender que foi um trauma, né? Mas esse trauma foi tão dolorido, que este pequeno ser humano precisou criar uma história na cabeça dele de algo muito diferente para que ele não sofresse. Sim. Então, ele acreditou naquela história para aquela dorzinha dele passar, entende? Então, abuso, né? Então, a criança sofreu um abuso sexual. Sim. Mas ela sofreu muito. E talvez ela teve que passar aquele processo em silêncio. E este silêncio dela corroía ela por dentro. Então ela criava na sua mente uma história. Ela acreditava naquela história. E os medos gerando a partir desta história. Sim. Então o mundo dela passa a ser um mundo aonde dificilmente você vai entender o que é realidade ou o que é ficção, entende? Porque dói demais ficar na realidade, então eu prefiro ficar na ficção. Então, isso que acontece. Então, é a partir de um trauma muito, muito violento. É um trauma na infância. Sempre. Sempre do 0 aos 6. Mas, normalmente, as pessoas acabam desenvolvendo ali na juventude ou na fase adulta. Então, por um segundo trauma. Então, vamos lá, ela teve um trauma de abuso quando criança. Sim. Passou por essa dor de uma forma fictícia, co-criando uma história para passar por isso. Aí, quando adulto, ela experiencia algo semelhante. Vamos dizer, ela tem uma relação sexual abusiva. Sim. Ali na sua fase de adolescente e jovem, e ela relembra tudo aquilo na mente dela. Quase que um gatilho. É um gatilho. Sim. E aí começa essa psicose, né? Começa essa mente criar, e aí ela ouve vozes, e aí ela vê pessoas, e aí ela cria uma história, aí tem mania de perseguição, porque se aquela pessoa olhar demais pra mim, eu sei que ela tá querendo abusar de mim, entende? Então, realmente tem toda uma história por trás disso daí. E também é muito triste, né? Sofrimento. Por isso que é difícil quando você encontrar uma pessoa que diz estar passando por um processo de algum desses transtornos, a melhor opção
é oferecer uma ajuda. Olha, Sim. você já faz terapia, você busca identificar isso. E qual seria o melhor tratamento, Fábio? Terapia, né? É claro que existem algumas linhas hoje de psicotrópicos para neutralizar essas psicoses, né? Então, tanto para o borderline, né, quanto para, como ela está ali no meio entre narcisismo e essas tensões muito grandes, né, que Sim. acontecem na pessoa, talvez o primeiro momento acaba sendo a droga, né? Então, o tratamento com um psicotrópico para neutralizar, para ela perder essa mania de perseguição, para ela perder essa euforia muito grande, Sim. talvez para controlar esse humor dela, né? Mas junto com uma psicoterapia. Sempre é bem importante isso, né? E a psicoterapia analítica, né? Ela vai levar você a olhar para este passado doloroso. Lembrando que a psicanálise é uma forma amorosa que a gente tem para visitar o passado e voltar para o presente. Sim. A gente nunca vai ficar neste passado. Por isso que quando Freud começou a desenvolver a psicanálise, ele foi um hipnólogo, né? E ele percebeu que ao fazer hipnose, essa pessoa voltava demais a esse passado e ela não conseguia sair deste passado. Então, com a linguagem construtiva, através da linguagem sem a hipnose, então eu consigo visitar este passado, mas eu deixo ele lá. Sim. E aí eu volto com a informação onde eu fui buscar para o presente, e aí eu lido com isso, ou eu significo isso hoje na minha vida, né? Então, se eu estou numa fase de psicose, quando eu volto e relembro situações onde eu vivi, eu volto para o presente com as informações, eu significo isso na minha vida e ela passa a não me machucar mais. Sim. Entende? Então, essa é a visão analítica, né? Então, sim, nós usamos esse passado, mas para tratar o presente. Então existiria uma cura, né, Fábio? Sempre. O autoconhecimento, olhar para dentro. E lembrando sempre que quando a gente fala desses transtornos, Sim. ele não te define. Sim. Né? Ele não vem aqui para te definir. Então, o mais interessante realmente é olhar para tudo isso e co-criar uma nova história para você a partir daquilo que você vai aprendendo de si mesmo. Sim. Né? E sair da dor, né? Sair da treva, sair da escuridão. E lembrando, nunca julgue ninguém, nunca critique a pessoa, né? Se realmente você tem uma pessoa narcisista do seu lado, ou uma pessoa com traços de borderline, né? Porque ela é um transtorno, né? Realmente veja pelo lado da dor que essa pessoa está passando. E a maneira mais habilidosa que você pode fazer e amorosa é sim levar essa pessoa a um terapeuta, né? Para que ela possa passar da dor para a alegria e da escuridão para a luz. Muito bom. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Fábio? Não, só realmente se vocês, né, alguma pessoa que está vendo o vídeo agora, tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente pessoalmente, né, sempre ali no nosso Instagram tem o nosso contato. Sim. Pode acessar diretamente, né, para que a gente possa esclarecer melhor esse tema, né. Também fazemos atendimento online, né? Isso, temos atendimento online, então de qualquer parte. Sim. Né? Hoje eu tenho pacientes na Inglaterra, Holanda, Lisboa, né? Então a gente atende pacientes aí de toda parte do mundo. E isso é muito bom, né? Sim. Ajudando. Sim. E
E lembrando que nada te define. Nada. Não, nada te define. Você pode realmente vencer todos os transtornos sem precisar ficar com um rótulo por trás disso, né? Ah, eu sou assim, eu fui diagnosticada com isso, então eu sou isso. Não, isso não define você. Porque isso acaba pesando, né? Às vezes deixamos de fazer coisas porque em primeiro lugar a gente coloca o nosso rótulo. Né? Ah, eu não posso porque eu tenho isso. Isso. Agora é claro, né? Existem pessoas que precisam se esconder atrás disso, né? Então daí é uma escolha dela. Sim. Né? É uma escolha dela. Ela fez essa escolha de se esconder através daquilo, porque aquilo ela tem um ganho. Né? Eu sempre falo isso, né? Então existem pessoas que preferem usar o termo eu sou assim, né? O tema que ela quer usar, mas muitas vezes para continuar no papel de vítima, para continuar manipulando a situação em que ela vive, porque talvez foi ali que ela encontrou a melhor solução de viver, né? Para ela, é claro, porque se ela estava na dor, naquele momento onde isso é diagnosticado e ela percebe que nesse papel de vítima as pessoas olham para ela, tratam bem ela não precisa sair daquele papel de vítima, entende? Daí ela escolhe ficar. Mas também é uma escolha, né? Aí tá tudo bem. Eu acho que cada um vai lidar dentro da sua dor, da sua luta e da sua fuga da melhor maneira possível. Usando como bengala, né? Sempre tem, né? Sempre vai ter. E também tá tudo bem, né? Se ela consegue ter pessoas que a amam por isso e ela se sente bem sendo assim, não tem o porquê mudar, né? Realmente, só quando ela realmente percebe que ela não quer mais ser rotulada com aquilo. Né? Eu não quero mais ser taxada de narcisista, não quero ser mais taxada de psicótica, não quero ser mais taxada de transtorno bipolar, entende? Não quero. Então eu quero mudar essa história, eu quero desconstruir tudo isso e construir uma nova história para mim. Tá? E aí realmente a psicanálise vai ser a melhor solução. Muito bom. Mais uma vez a gente vê que tem solução. Sempre. Então é isso, pessoal. A gente agradece, né, para quem acompanhou até o momento. Lembrando que nas redes sociais a gente vai estar publicando mais coisas referente ao assunto, né? Sim. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, né? Se quiser também uma consulta online, a gente também faz. Mas a Fábia atende aqui em Barra Velha, né? Isso, Barra Velha. Perfeito, então muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau.